todas as pessoas que nos acompanham. Hoje, dia 29 de dezembro de 2020, quinto dia da oitava de Natal, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, que está no capítulo 2, versículos de 22 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria sem ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz das nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui na nossa contextualização, eu gostaria de trabalhar um tema central, que é a questão da vocação de Jesus, o chamado dele enquanto Messias. É interessante que existem linhas de raciocínio que colocam Jesus como alguém que teve dúvidas ou crises vocacionais. Ou seja, em determinado momento da sua vida, ele não sabia dizer se era ou não o Messias prometido por Deus a Israel. Então vejamos, isso não pode ser verdade, porque logo no anúncio do arcanjo Gabriel a Maria, ele vai dizer que ela vai ser mãe do Salvador esperado. Então, logo no início, já é comunicado que ele é o Messias. E como nós vimos no texto do Evangelho, Simeão também profetiza que ele é o Messias. E também nós vamos ver mais adiante no texto que Ana, a profetisa, que também vai falar na questão do menino enquanto Messias. Então, nesse sentido, nós não podemos ter dúvida a esse respeito, porque a própria Escritura já vai dizer que Jesus é o Messias desde antes do seu nascimento. E nós temos aí o texto onde Jesus, aos 12 anos de idade, também vai falar da sua missão aos seus pais. E nós vemos nas bodas em Caná da Galileia, Jesus olhar para a mãe dele quando ela diz que está faltando vinho, ele vai falar para ela: mulher, a minha hora ainda não chegou. Então nós, por isso, sabemos que Jesus ele tinha a plena consciência da sua vocação.
Fazendo menção a São Paulo aqui, na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele vai dizer que Jesus ele não se prevalece da sua condição divina e vive como os homens, né? Ele tenta ir no máximo, vamos dizer assim, viver a limitação da nossa carne. Tanto é que, em princípio, ele diz para o Pai na cruz, afastar esse cálice, mas retomando, né, a sua vocação, o seu chamado, ele vai dizer, não, foi exatamente para isso que eu vim. Então, glorifica, Senhor, o teu Filho. E também aqui, pegando os números 529 e depois o 583 do Catecismo da Igreja Católica, vai dizer assim: apresentação de Jesus no templo. Mostra-o como primogênito pertencente ao Senhor. Com Simeão e Ana é toda a espera de Israel que vem ao encontro do seu Salvador. Percebe que eles já sabiam? Jesus é reconhecido como o Messias tão esperado, luz das nações e glória de Israel. Mas também é reconhecido como sinal de contradição. A espada de dor, predita a Maria, anuncia esta outra oblação perfeita e única da cruz, que dará a salvação que Jesus preparou diante de todos os povos. E no número 583 vai falar de Jesus e o templo. Jesus, como os profetas anteriores a ele, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Nele foi apresentado por José e Maria 40 dias após o seu nascimento. Com a idade de 12 anos, decide ficar no templo para lembrar a seus pais que deve dedicar-se às coisas de seu pai, aqui seu pai celeste. Durante os anos de sua vida oculta, Jesus subiu ao templo cada ano, no mínimo por ocasião da Páscoa. Até o seu ministério público foi ritmado pelas suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos aí essa questão, e espero, né, que se você se deparar com esse problema, você também lembre dessas passagens dos textos que vão dizer que o Messias esperado, ele foi comunicado a nós, a seus pais, como o único e verdadeiro Messias. E nele, Jesus Cristo, ele não teve dúvida em momento nenhum da sua vocação, do seu chamado de Deus, né, o seu chamado de Deus, para ser o Messias Salvador. Eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.